Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Maravilha, então, pessoal. Vamos lá, tela compartilhada, aula gravada. Vamos falar, então, hoje sobre o nosso último tema, sobre o nosso último assunto, conforme previsto no nosso plano de ensino, nosso conteúdo programático, né? Nós temos que falar ainda, para poder cumprir o nosso conteúdo programático desse semestre, sobre as nulidades. Então, hoje, nós vamos aí falar sobre as nulidades. O material já está disponibilizado no Moodle e a aula, como eu disse, está sendo gravada e será colocada à disposição de vocês lá no meu canal do YouTube, pessoal. Então, dando sequência, dando início aí na nossa aula, vamos falar sobre as noções gerais, né? Sobre as nulidades. Então, a partir do momento em que nós falamos sobre as nulidades, nós temos que observar o que é que torna o ato nulo, né? O que é que de fato constitui um ato processual, né? A forma do ato processual ou quem praticou aquele ato processual, um ato processual sem validade, ou seja, um ato nulo. Então é importante aí que nós devamos aqui estudar hoje, né, o tema nulidades. Um outro aspecto que nós devemos aqui observar, já de início, já de plano, é que os atos processuais eles devem ser praticados conforme a forma estipulada, né? Então eles têm forma, eles têm conteúdo e eles têm capacidade, ou seja, quem tem a capacidade para a prática daquele ato processual. Então isso é o que dá validade, isso é o que gera então a garantia de que o ato processual será um ato processual válido. Então, sobre esses aspectos, né, nós temos que observar ainda que existem inúmeras formas aí de vícios e imperfeições. E são esses vícios e imperfeições que geram as nulidades, ou seja, né, a não validade do ato processual praticado, né? Então, esse é o aspecto e essa é a grande importância de nós estudarmos as nulidades processuais. Bom, a partir do momento que nós estamos falando ainda de uma noção geral sobre a nulidade, né, nós temos que observar alguns critérios importantes, como, por exemplo, a nulidades referente à forma e à tipicidade processual, ou seja, a conduta típica, a conduta adequada àquele ato do processo, né? Então, nós podemos resumir isso de que forma? É a tarefa de aplicar o direito a situações concretas, não é realizada aleatoriamente pelos órgãos estatais. Ao contrário, a atividade processual também é regulada pelo ordenamento jurídico através de formas que devem ser obedecidas pelo que nelas intervém. Conforme vocês já sabem, o próprio conceito de processo é uma sequência ordenada de atos. Então, se é uma sequência ordenada de atos, são os atos próprios para cada momento. Então, essa de fato, aí a grande finalidade quando nós estudamos as nulidades, quando vocês começaram lá atrás a estudar o processo. Se o processo é uma sequência ordenada de atos, significa dizer que os atos não são praticados, conforme eu acabei de dizer para vocês, aleatoriamente, conforme a vontade das pessoas. Isso não acontece. Os atos são praticados conforme disposição legal, e isso é o que vai gerar ali a validade do ato. Quando nós falamos de formas processuais, né, como eu já disse, são aquelas prescrições legais, a própria lei, o próprio Código de Processo Penal ou legislações esparsas, né, de acordo com o rito especial do processo. Porque nós temos os ritos comuns, nós já vimos, né, o sumaríssimo, o sumário e o ordinário, e nós temos os ritos especiais. Então, tanto o Código de Processo Penal quanto as leis esparsas, as leis extravagantes, eles disciplinam ali os procedimentos e os atos processuais. Então, tanto a lei geral quanto as leis especiais é que vão disciplinar esses atos, os atos que devem ser praticados, né, de forma sucessiva. Né? Não pode também praticar atos a qualquer tempo. Existem prazos, existem momentos em que os atos
devem ser praticados, né? Então, aquilo que nós chamamos de tipicidade processual, ou seja, aquilo que é típico, aquilo que é adequado àquele momento do processo. Então, sobre esse aspecto, quando determinado ato é realizado de acordo com o que prescreve a lei, é chamado de subsunção do ato ao tipo processual, ou seja, quer dizer que o ato é o ato adequado àquele momento do processo, aquele ato que deva ser de fato ali, então, praticado. Então, isso que significa? É a subsunção. Quer dizer que o ato adequado foi praticado pela pessoa certa no momento certo do processo, né? Pessoal, o processo penal ele é muito simples, ele é muito básico depois que nós começamos a estudá-lo na prática, né? Quando vocês começam a estudar a prática do processo penal, quando vocês começam a fazer estágio, não vão gerar dúvidas isso. Né? Por quê? Porque você sabe qual é a sequência adequada. Vai depender muitas vezes do procedimento. Pode ser que num procedimento para outro mude qual é o ato que vai ser praticado, inverte a ordem, mas são sempre os mesmos atos. O importante é saber que você reconhecer qual o procedimento em que você está, é você reconhecer qual é a obrigação sua como advogado, promotor, juiz e assim por diante. Porque aí os atos vão acontecendo de forma adequada, né, de forma pertinente. Então é isso que significa dizer. Então o que nós temos? Nós temos um modelo legal que é disposto pela própria lei, né? A observância dessa prescrição gera a tipicidade processual. Quando a observância não é observada, aí sim nós temos a nulidade. Aí sim nós temos um vício do ato praticado. Então, se tudo corre de forma adequada, o ato vai ter validade. Quando não se observa essa determinação legal, quando não se observa esse modelo legal, é aí que nós temos um problema, quando nós tratamos das nulidades. É onde surge a nulidade. Pessoal, é a mesma coisa, né, de vocês fazerem peças, de vocês fazerem, por exemplo, uma defesa preliminar, de vocês fazerem um memorial, né, de vocês manifestarem no processo. Para tudo existe um modelo. Aí você vai perguntar, André, onde é que eu encontro esse modelo? Estudando o próprio código. O próprio código vai te falar como é que você constrói essa petição, como é que você elabora essa petição e quais são os requisitos de cada uma delas, seja de um recurso, seja... Então, tudo está escrito no próprio código. Fiquem muito atentos. Eu sei que no início de carreira é muito comum a gente utilizar modelos, seja modelos de colegas, modelos de outros processos, livros de modelos, mas fiquem atentos, né? Sempre confirme se aquele modelo que você está utilizando de fato está de acordo com os ditames legais, para que não haja nenhuma nulidade, para que o ato não seja praticado em desconformidade com a disposição legal. Então, essa é a maior importância, né? Essa é o detalhe aí que vocês têm que sempre estar atentos. Ou seja, se o ato está sendo praticado de acordo com esses, né, ditames legais, se existe ali essa tipicidade processual, né? O que é o ato típico? Então, o que é o ato correto? Né? O que é o ato que não possui nulidade? É aquele em que sua prática obedece a todos os requisitos do modelo previsto em lei, conforme nós já comentamos aqui. A tipicidade dos atos processuais confere aos sujeitos do processo uma maior segurança jurídica no curso do procedimento, uma vez que assegura maior previsibilidade para o sistema processual. O ato processual é uma espécie de ato jurídico e, portanto, deve obedecer a todas as formalidades exigidas em lei para sua realização, sob pena de haver a chamada atipicidade processual, ou seja, a desconformidade na prática do ato e a lei. Fiquem atentos aqui a um detalhe importante. Que detalhe importante é? Não confundir o que significa tipicidade para o direito penal e tipicidade para o processo penal, né? Nós já sabemos que tipicidade para o direito penal é uma ilegalidade, é um crime. Tipicidade para o processo penal é uma adequação. Então fiquem atentos, né, a esses detalhes. Aqui, no caso, o errado, o ruim,
é um ato processual atípico, aí está errado. Porque quer dizer que ele não segue ali os ditames legais. Então, aqui nós temos que compreender que os atos processuais devem ser típicos. Ser típico significa ser adequado, ser o indicado pela lei para aquele momento, para aquela espécie. Então, esse é um ponto extremamente importante que vocês têm sempre que ficar atentos, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida podem manifestar, fiquem à vontade, escrevam no chat, tá? Importante aqui que vocês não ficam com nenhuma dúvida sobre esses critérios. E dada a importância do tema, vamos aqui novamente, acompanhem comigo. Primeiro, qual é a diferença? O que é que significa? Ato típico é aquele em que sua prática obedece a todos os requisitos e modelos em lei. Vamos para o próximo. Tipicidade. Tipicidade dos atos processuais confere ao sujeito do processo maior segurança jurídica no curso do procedimento, uma vez que assegura maior previsibilidade para o sistema processual. Vamos para o próximo. Ato processual é uma espécie de ato jurídico e, portanto, deve obedecer a todas as formalidades exigidas pela lei para a sua realização, sob pena de haver atipicidade processual, ou seja, a sua desconformidade com a lei. Então, esse é um aspecto que nós devemos aí estar observando. Com base nisso, vocês não terão dificuldade para a interpretação do ato processual, né, típico, do ato processual adequado. Esse é o grande objetivo do nosso estudo. Vamos lá para a próxima tela. As nulidades sugerem que a pretensão de conferir caráter cogente às formas estabelecidas. Então, ou seja, o que é que significa isso? Significa que a nulidade ela ocorre quando uma forma pré-estabelecida não é observada. Então, nós temos nulidade, significado e conceito. O que é o significado? Qual é o conceito de nulidade? Para uns, isso, logicamente, existem divergências aí na doutrina, na literatura. Para uns, a nulidade é um vício, a falha, o defeito ou a imperfeição que atinge o ato processual. Para outros, é uma sanção ou uma consequência desse vício ou defeito. O próprio Código de Processo Penal usa a locução ora com um, ora com outro significado. Então, tanto pode ser essa imperfeição, quanto também a nulidade, uma sanção, ou seja, é o prejuízo causado em razão da falha na prática do ato. Tá? Então, nulidade tanto pode ser considerada como um defeito, um vício, uma falha, uma imperfeição, ou simplesmente como a consequência do vício, o resultado ou a sanção do vício. Tá? E isso não vai trazer diferença desde que você compreenda que a nulidade é um ato processual atípico, desconforme, não adequado nos termos da lei. Quais são os sistemas adotados pelo direito processual brasileiro? Então, primeiro nós temos um sistema formalista, né, e da certeza legal, que estabelece a prescrição legal independente de outras considerações. Nós temos ainda o sistema instrumental ou teleológico, que prevalece a finalidade, o objetivo do ato processual, a forma fica em segundo plano. Então, ou seja, né, nós vamos verificar, e vocês vão verificar aí no próximo semestre, a questão dos recursos, onde existe sim o princípio da fungibilidade. Então, na verdade, nós temos tanto aqui a observação desta certeza legal, mas por vezes, para não causar prejuízo à parte, pode sim aplicar o princípio da fungibilidade. Então, ora também nós estaremos diante de um sistema formalista diante da certeza legal e ora nós estaremos sim também diante de um sistema instrumental ou teleológico, ou seja, aquilo que importa é o fim e não o meio. Por isso que existe o princípio da fungibilidade, né? Então nós temos tanto o sistema formalista quanto o sistema da instrumentalidade das formas. Tanto no processo civil, e é importante falar no processo civil, por quê? Como vocês sabem, o processo civil
se aplica subsidiariamente ao processo penal. Então, olha só como é interessante isso, né? O advogado penalista também tem que ser um especialista em direito processual civil. Por quê? Porque o direito processual civil se aplica subsidiariamente ao direito processual penal, né? Então, isso é extremamente importante. Também estudar outros ramos do direito, porque eles se completam. Então, tanto para o processo civil quanto para o processo penal, há uma propensão normativa para o sistema da instrumentalidade das formas. O que é a instrumentalidade das formas? Como eu já disse, a forma ela tem que existir, mas, porém, todavia, o importante é que se atinja a finalidade. E esse é o nosso sistema, porque ele é um sistema mais maleável, ele é um sistema que acaba considerando, né, menos a forma e mais o resultado. Parte da doutrina entende que o sistema adotado entre nós é um misto. É o que eu disse. Por vezes, sim, nós vamos observar um sistema formalista, né? Mas vai acabar prevalecendo aí a finalidade, vai acabar prevalecendo o fim em razão do caminho, em razão do próprio ato. Então, isso também é uma verdade. Nós temos que considerar também esta hipótese. Tá? Mas se for questionado para vocês, vocês sabem que existe a divergência, mas a doutrina dominante vai dizer que o sistema da instrumentalidade das formas, ele acaba se sobrepondo ao sistema, né, formalista, ao sistema da certeza legal. Então, por mais que nós tenhamos uma certeza legal, ainda nós temos que considerar a finalidade do ato. Não é simplesmente porque a forma em si não foi praticada que o ato, que o fim não será atingido, né? Então, fiquem atentos. Mas, logicamente, você não vai poder se prevalecer disso sempre. Essa é a grande questão. André, então eu não preciso me preocupar. Eu sempre posso utilizar o princípio da fungibilidade? Não. Porque aí é onde você vai causar um dano ao seu cliente. Porque aí é onde, no momento em que você praticar o ato errado, que for totalmente incompreensível ou incompatível, totalmente atípico ao momento processual, né, o juiz, por exemplo, não vai receber o seu recurso. O princípio da fungibilidade não é um princípio de aplicação contínua e constante, é um princípio de aplicação excepcional. Então, fiquem atentos, por mais que a doutrina aí tenda para o sistema da instrumentalidade das formas, o advogado ele tem que se manter de acordo com a formalidade. Nós estamos diante de uma profissão muito formalista, seja com relação ao comportamento, seja com relação à escrita, seja com relação ao cumprimento da lei. Então, nós optamos, quando optamos por fazer direito, optamos em sermos formalistas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os vícios dos atos processuais. Então, na verdade, olha só, olha como é interessante. Nós vamos perceber o que é que torna um ato processual viciado. O que torna um ato processual não adequado ao momento processual, né? E a nulidade, olha só o conceito que eu trago para vocês. A nulidade não integra o ato. Ela deve ser imposta em razão do defeito, mas não como elemento intrínseco e automático ao ato, e sim, repita-se, como uma sanção ao vício, como uma penalidade por você, por eu, por qualquer pessoa ter praticado o ato de forma errada. Toda nulidade exige manifestação expressa do órgão judicante, né? Então, ou seja, toda nulidade tem que ser declarada. Toda nulidade depende do reconhecimento do órgão jurisdicional, do juiz. O juiz é que tem que declarar o ato nulo ou o ato anulável, né? E aí é onde surge a diferença. O ato nulo de pleno direito não produz efeito jurídico. O ato anulável produz efeitos até o momento da declaração da sua anulação. Então, esse é um aspecto também que se apresenta aqui no processo penal, né? De que modo isso vai se apresentar? De que modo isso vai acontecer? Como isso vai refletir no processo? Por exemplo, né, o fato, e isso você vai ver em vários ramos do direito, e eu já vi isso no processo penal acontecer, quando chega em grau de recurso, o tribunal vê que houve lá, por exemplo, a inversão da ordem da oitiva de testemunhas e anula o processo dali para frente. Então, são questões que devem ser observadas
para que não tire a finalidade do processo, para que não cause um dano às partes, para que não cause um dano ao Estado. E dentro dessas nulidades, desses vícios, né, melhor dizendo, nós podemos caracterizar em 3 aspectos: a inexistência, a nulidade e a irregularidade. Né? Inexistência é o ato que não existe. Aquilo que foi feito não é disposto na lei. Não existe previsão legal para aquela forma de conduta, de ato processual. A nulidade porque não respeita as formas. E a irregularidade porque pratica de forma diversa. Essa é a grande diferença. Né? Mas vamos ver aí o conceito legal. Inexistência. Vício mais grave e que atinge elementos essenciais constitutivos do ato. Este que é desconsiderado, como se não existisse juridicamente. Ato inexistente não se convalida, nem transita em julgado. Teoricamente, não deveria produzir efeito algum, inclusive dispensando a declaração judicial do vício. Na prática, nem sempre vai ser assim, mas deveria ser automático, né, de ofício. Então, o ato inexistente, ele não deve se convolar. A irregularidade é um vício menor, conforme eu já disse, que não retira a existência, a validade e a eficácia dos atos. Infrações superficiais no modelo legal, errou em algum detalhezinho, convalidada pelo simples prosseguimento do processo. Então, a irregularidade, nós podemos dizer o seguinte: é aquele ato anulável que não causou dano. Né? Por quê? Olha só, é interessante que o ato nulo, ele é nulo de pleno direito. O ato anulável deve demonstrar prejuízo, deve demonstrar dano a alguém. Né? Então, em razão de uma irregularidade, se o processo continua, se ele atinge o seu fim, o processo segue. A irregularidade ela é ali suplantada pela marcha do processo. Né? Ela é ultrapassada, ela é esquecida, ela não causou dano a ninguém. Quanto às nulidades, elas podem ser tanto relativas quanto absolutas, conforme eu já disse aqui para vocês. Quanto a uma nulidade absoluta, pessoal, nulidade absoluta, deve ser declarada, e o que nós temos? Primeiro, o vício atinge interesse público. Pode ser declarada a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Pode o juiz declarar de ofício. Prejuízo seria presumido por parte da doutrina, que é o que eu disse para vocês. Quando é absoluto, quando é um ato nulo de pleno direito, não há necessidade de demonstração de prejuízo, porque ele é constante, ele é automático. Né? Já quando é uma nulidade relativa ou um vício relativo, é diferente. Primeiro deve haver uma manifestação, deve haver uma provocação da parte, e se ela não for feita no tempo certo, se o processo segue, lá para frente não pode ser questionado. Então, quanto à nulidade relativa, a forma violada visa a proteção de um interesse privado, disponível. Então, se o interesse é disponível e ninguém reclama, fica ultrapassado isso. Ou seja, como diz aqui, é sujeito à preclusão. Se ninguém fala, vai passar. Pode convalescer. Não pode ser reconhecida de ofício. Alguém deve questionar o juiz. Alguém deve requerer um posicionamento jurisdicional sobre essa nulidade relativa. Disponível das partes que interessa a formalidade por abrir mão. Então, a pessoa pode tanto alegar a nulidade relativa ou pode concordar com essa nulidade relativa, já que ela não causou aí dano efetivo a nenhuma das partes. Então, esse é um outro aspecto que nós devemos observar quando nós tratamos das distinções entre a nulidade absoluta e nulidade relativa. Então, lembre, inexistência, ato que não existe. Irregularidade é algo bastante simples, que pode se deixar passar, já que ela não causa dano a ninguém. Os atos que geram nulidade absoluta fazem com que possa se observar, então, né, um dano ao interesse público. Isso é automático, né? Pode ser declarada de ofício, enquanto a nulidade relativa deve ser questionada, deve ser perquirida por alguma parte para que o judiciário se manifeste. Né? E, além disso, aqui na nulidade relativa,
nós temos o prejuízo deve ser demonstrado, conforme eu falei. Na nulidade absoluta, o prejuízo é presumido. Na nulidade relativa, o prejuízo deve ser demonstrado. Então, essa é uma outra distinção que nós temos entre as nulidades. Tratando e estudando aqui as nulidades, nós temos os princípios informadores. Então, o primeiro princípio é a garantia da lei, princípio da tipicidade das formas, né? Quando ele diz aí que os atos processuais, regra geral, devem observância às prescrições legais, né? Ou seja, aquele modelo ditado pela própria lei. Nós temos ainda aqui o princípio do prejuízo, né? O princípio do prejuízo, ele vem dito ali no artigo 563 do Código de Processo Penal, onde ele vai dizer: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Atualmente prevalece o entendimento, né, de que esse princípio é aplicável tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas. Em ambos os casos, a demonstração de prejuízo pela parte interessada é essencial para o reconhecimento. Eu prefiro compreender aqui que ele se trata somente para a nulidade relativa, tá? Não consigo compreender uma nulidade absoluta ser convalidada. Então, eu particularmente penso diferente aqui desse entendimento talvez mais moderno, né? Se nulidade absoluta, não há como ser aqui, então, convalidada, não há como ser reconhecida, né? Então, penso eu diferente, mas está aí a posição dominante, prevalente na doutrina. Princípio da instrumentalidade das formas. Como eu já disse, querendo ou não, estamos diante de uma profissão formalista. Então, essa instrumentalidade das formas quer dizer que existem instrumentos adequados a cada pedido, a cada manifestação, a cada provocação, né? Para muitos não seria propriamente um princípio, mas sim um sistema jurídico de validade do ato processual. Também penso dessa forma. Eu penso que o princípio ele está num patamar de subjetividade. Aqui nós estamos num patamar de objetividade, de materialidade. Mas tudo bem. Falou em instrumentalidade das formas, relacione com finalidade. O processo não é um fim em si mesmo, é um instrumento da jurisdição. As formas, sejam as prescrições legais processuais, e assim então neste contexto, também não podem ser consideradas um fim em si mesmas e devem ser avaliadas de acordo com a sua finalidade. O que deve ser preservado é o conteúdo e não a forma do ato processual. Isso significa dizer, pessoal, que na verdade o que nós estamos vivendo neste momento seja um momento de informalidade dos atos processuais. Muitos pregam a informalidade e que se o fim é atingido, estaria ótimo. Particularmente eu penso que vai virar uma bagunça se nós não respeitarmos a formalidade dos atos. O artigo 572, né, quando trata das nulidades, ele vai dizer: as nulidades considerar-se-ão sanadas, inciso 2, se praticado por outra forma, o ato tiver atingido seu fim. E o artigo 277 do CPC diz que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato ser realizado de outro modo e alcançar a finalidade. Então, ou seja, nós temos previsões legais no tocante aqui ao tratamento do princípio da fungibilidade. Os dois artigos, o 572 e o 277, tratam do princípio da fungibilidade. Mas penso eu, prefiro eu crer e defender que ele não se aplica em todas as hipóteses. Então fiquem sempre atentos, não confiem demais no princípio da fungibilidade e tentem preservar, tentem agir dentro das formas estabelecidas pela nossa legislação. Princípio do interesse, de acordo aí com o artigo 556 do Código de Processo Penal. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade. Primeiro, referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. É igualmente firmado o princípio de que não pode arguir nulidade quem não tem interesse na sua declaração, não se compreende que, no silêncio da parte prejudicada,
se permita a outra parte investir-se no direito de pleitear a nulidade. Então é somente a quem cabe o interesse, né? Por isso que é o princípio do interesse. Somente quem poderia ser prejudicado, quem tiver interesse em combater esse ato processual, é que pode manifestar contra ele. E isso significa dizer que existe uma legitimidade para poder invocar a nulidade de um ato, para poder questionar o judiciário sobre um ato, né? Por quê? Porque deve-se demonstrar uma questão extremamente importante, ou seja, o proveito, em que lhe trará proveito, ou em que lhe poderia trazer prejuízo, melhor dizendo, né, aquele ato praticado. Então, somente quem tem interesse é que pode manifestar a respeito dele. A parte só pode arguir nulidade se puder ter alguma vantagem com o seu reconhecimento em relação às prescrições legais que lhe digam respeito. Né? Verificamos aí que no princípio do interesse, no binômio legitimidade-proveito. Ou seja, esse princípio ele é mitigado em relação ao Ministério Público, enquanto parte imparcial e diante de suas funções institucionais e também em relação às nulidades absolutas. Então, esse é um outro critério, né? Somente quem pode ser beneficiado. Se o Ministério Público ele deve ser sempre imparcial, você fala assim, André, mas o Ministério Público ele é imparcial no processo penal? Deveria ser, já que o Ministério Público ele é exercido pelo promotor de justiça, não pelo promotor de condenação. Então, ele deveria ser imparcial, independentemente de qual lado do processo ele está. Na verdade, o Ministério Público ele deve estar sempre do lado do que é justo, do lado do que é correto. Então, essa é a perspectiva, né? Ou seja, onde o Ministério Público encontra-se ali também de forma em que busque a justiça e não tenha lado. Nós temos ainda o princípio da lealdade, ou chamado princípio da boa-fé, que está lá contido no artigo também 565, quando diz que nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido. Então, logicamente que ninguém pode se utilizar da sua própria torpeza. A pessoa não pode errar e depois requerer a correção do seu erro, né? Ali alegar a nulidade do ato que ela praticou para tentar se beneficiar de alguma forma. A exemplo, a pessoa pratica um ato em desconformidade com a lei e passa. É uma nulidade relativa, por exemplo, não causou prejuízo a ninguém. Lá no final do processo, em grau de recurso, ela alega a nulidade do seu ato, buscando a anulação do processo. Então, ou seja, ela agiu com má fé, né, com o intuito de causar às outras partes, né, e a própria administração da justiça. Então, esses aspectos são extremamente importantes aí, né? Ninguém pode se utilizar da sua própria torpeza. O próprio Código de Processo Civil também ali, no artigo 276, diz que quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. É igualmente firmado o princípio que não pode arguir a nulidade quem lhe tenha dado causa. Não se compreende que alguém que provoque a irregularidade e seja admitido em seguida a especular contra ela. A ideia está dentro do postulado geral, de que a ninguém é lícito se beneficiar da sua própria torpeza, né? Então, ou seja, fiquem atentos. Se a pessoa errou, ela não pode buscar a anulação do seu próprio ato se a parte interessada, conforme ali o princípio superior, que tinha legitimidade para tratar, porque ela poderia ter algum tipo de proveito, não fez. Então, a parte que praticou o ato dessa forma, ela não pode futuramente alegar isso em seu benefício. Ela não pode requerer, por exemplo, o reconhecimento da nulidade do seu próprio ato. E aí nós temos, como regra geral, por tudo isso que eu já disse, vocês com certeza vão, é uma consequência lógica essa compreensão, nós temos o princípio da convalidação, do aproveitamento, da proteção do ato. Ou seja, né, expressão maior das nulidades relativas. Prega que não se decreta nulidade quando for possível suprir o defeito ou sanar a falha do ato processual. Então, esse é um aspecto importante, ou seja, é aquele ato
que não seguiu as regras, mas que não causou dano a ninguém e que atingiu o seu resultado, que atingiu o fim esperado em relação àquele ato. Então, esse é um aspecto também do qual nós temos aqui que observar, no qual nós temos aqui que compreender na verdade, né? E quando é que se considera sanado esse vício, essa nulidade? Pelo silêncio das partes, pela efetiva consecução do escopo visado pelo ato, não obstante a sua irregularidade, ou seja, conseguiu atingir a finalidade, pela aceitação, ainda que tácita, dos efeitos do ato irregular. Então, olha como isso é interessante, olha como isso é importante. Nós temos ainda o princípio da causalidade, da contaminação, da consequencialidade e da extensão. Está previsto aí no artigo 573, parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. E aí nós estamos diante do princípio da árvore dos frutos envenenados. Melhor, dos frutos da árvore envenenada, né? Então, tudo que é consequente, tudo aquilo que vem depois do ato anulado, por certo, também se torna nulo. Tudo que é consequente, né? Princípio da causalidade, causa e efeito, contaminação, consequencialidade, extensão, pessoal, é a mesma coisa, né? Então, o artigo 573, parágrafo 1º diz: se o ato é anulado, todos os atos consequentes dele também, por certo, são automaticamente anulados. Princípio da conservação. Artigo 281 do Código de Processo Penal. A nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dele sejam independentes. Interpretação a contrário senso do princípio da causalidade. Todos os atos não afetados pelo ato nulo são considerados válidos. Nulidade fica confinada ao ato viciado. Então, ou seja, os atos que estejam ao redor não são anulados. Os atos que sejam consequentes, eivados do ato anulado, também são anulados. Então, olha só, nós temos um ato processual, o ato viciado, nulidade originária, o ato contaminado, nulidade derivada, ou seja, ele é consequente aqui, né? Existe uma consequência entre os dois. De outro modo, nós temos um ato viciado, nulidade confirmada, e nós temos o ato conservado. Por quê? Porque não tem relação de dependência. Um não é consequente do outro, não é derivado do outro. Vamos pensar que aqui um depende do outro para existir. Aqui eles têm existência própria. Então, por isso que não se anula os atos conservados. Só se anulam os atos contaminados, consequenciais ao ato anulado. Pessoal, até aqui tudo bem? Estão entendendo? Tem alguma dúvida? Pessoal, nulidade não tem segredo. É só ter aqui, entrar no mesmo raciocínio. Não tem segredo. Princípio da eficácia. Retrata a ideia de que o ato processual delituoso é eficaz. Produz efeito até a sonoridade ser declarada. Né? Diferente do que ocorre no âmbito civil. Não vamos estudar o direito civil agora. Mas o que nós temos que compreender? É aquilo que eu disse. Quando nós tratamos de um ato anulável, ele tem validade enquanto não for anulado. E se for anulado, só perderá a validade dali para frente. Os atos anteriores têm validade. O ato nulo, enquanto não for declarado nulo, é um ato eficaz. Tá? Então, isso que está dizendo. Princípio da restrição processual à decretação da ineficácia. A invalidade dos atos processuais somente pode ser declarada se o sistema processual previr instrumento para decretá-la. E somente poderá ser decretada no momento em que a lei admitir binômio instrumento mais oportunidade. O que nós estamos observando aqui em relação a isso é que, pessoal, anular um ato não é bom para ninguém. Anular um ato vai causar consequências jurídicas. E essas consequências jurídicas podem ser prejudiciais de alguma forma. Então, o que nós temos? Olha só, para resumir o que nós já falamos aqui.
Princípio da tipicidade. Não dá para fazer de qualquer jeito, existem formas na lei. Princípio do prejuízo. O vício lhe causou algum dano? Se não, segue a vida. Ou seja, não há o que questionar. Instrumentalidade. Afinal, o que interessa, o conteúdo ou a forma? Olha a finalidade. Entre o conteúdo e a forma, se você atingiu a finalidade, está ótimo. Lealdade e boa-fé. Fez ou contribuiu? Ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Convalidação. Tem remédio? Se sim, vamos usar e curar. Se não tem, está anulado. Pode garantir? Pode aproveitar de alguma forma aquele ato? Pode. Não vai causar prejuízo para ninguém? Não. Então aproveita. Do contrário, não. Causalidade. Estarão contaminados versus os atos dependentes ou consequentes. Então, seja, só estarão contaminados aqueles que forem dependentes ou consequentes. Aqueles que foram colaterais não serão anulados. Conservação. Estarão preservados os atos sem dependência, como eu disse, aqueles colaterais. Princípio da eficácia. Ato processual defeituoso vale e tem efeito até que o juiz diga ao contrário. Da restrição. Só se invalida ato processual diante de instrumento mais a oportunidade. Então tem que estar somado esses dois requisitos. Quais são as hipóteses de nulidade absoluta? Nós temos várias hipóteses. Com inúmeras exceções, normalmente encontramos nulidades absolutas nas seguintes hipóteses. Nulidades de acordo com o artigo 564, não ressalvadas as do 572. Violação de norma constitucional de tratado de direitos humanos. Violação de formas que protegem interesse público. Quais são as hipóteses de nulidades relativas? Situações específicas do artigo 572 ou violação de formas que protegem interesse das partes. Percebam, aqui o interesse é público, aqui o interesse é disponível da parte. Basicamente em duas situações, provavelmente com muitas exceções, teremos nulidades relativas. Vamos aqui observar, vamos ver o que diz, o que trata aqui o artigo 572. Deixa eu abrir o meu Código de Processo Penal aqui, pessoal. Vamos ver o artigo 572 e o artigo 564. Vamos lá. Pessoal, artigo 600, deixa eu ver, 564, perdão. 564. O artigo 564 trata especificadamente das nulidades. Então ele vai dizer o seguinte: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, por ilegalidade da parte, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a denúncia ou a queixa e a representação nos processos de contravenções penais, a portaria no ato de prisão em flagrante, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto do artigo 167, a nomeação de defensor ao réu presente, não o tiver, ou ao ausente de curador menor de 21 anos, a intervenção do Ministério Público em todos os atos da ação por ele intentada e nos intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. A citação do réu para ver se processar o seu interrogatório quando presente os prazos concedidos à acusação e à defesa. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei. A presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri. O sorteio dos jurados do conselho de sentença em número igual à sua incomunicabilidade. Os quesitos e as respectivas respostas. A acusação e a defesa na sessão do julgamento. A sentença. O recurso de ofício nos casos que a lei tenha estabelecido. A intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos que caiba recurso. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento.
Inciso 4º, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial ao ato, em decorrência de decisão carente de fundamentação. Parágrafo único. Ocorrerá ainda nulidade por deficiência dos quesitos e das suas respostas e contrariedade a estas. Então, pessoal, o artigo 564 traz aí para nós todas as hipóteses e as consequências de nulidade. Lembrando aí, né, que as nulidades elas estão presentes a partir do artigo 563 aqui do Código de Processo Penal. O outro artigo que nós estamos aqui observando é o artigo 572. Vamos lá para o artigo 572 para ver o que ele fala. O artigo 572 diz o seguinte: ele vem, na verdade, complementar o artigo 564, inciso 3º, letra D e E, né? Segunda parte, letra G e H e inciso 4º, consideram-se sanadas. Então, olha só, artigo 572. As nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, letra D e E, segunda parte, letra G, letra H e inciso 4º, considerar-se sanadas, inciso 1, se não forem arguidas em tempo oportuno, de acordo com o dispositivo no artigo anterior. Se praticado de outra forma, o ato atingir o seu fim, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Então, ou seja, dentro dessas questões, dentro dessas prerrogativas, é onde nós observamos aí a validação, a convalidação dos atos processuais. Logicamente que nós não podemos deixar aqui de observar questões extremamente importantes, extremamente relevantes, quando nós tratamos de nulidade, seja ela nulidade absoluta, seja ela nulidade relativa. Momento de arguição ou para-arguição da nulidade relativa. Então, ou seja, como nós já falamos, se ela não for arguida no momento oportuno, não poderá ser arguida posteriormente. Tá? Por quê? Porque ela vai se convalidar. Então, qual é esse momento? Por exemplo, as nulidades relativas estão sujeitas à preclusão, ou seja, elas vão se convalescer se não forem alegadas em tempo oportuno. Elas têm um prazo ou um momento máximo fixado em lei para que sejam reclamadas. São 2 os critérios usados pela lei para estabelecer esses marcos. Primeiro deles, a natureza do procedimento. Segundo deles, a fase em que ocorra o vício. Então, esses 2 aspectos é que serão aqui observados quando nós tratamos destes 2 temas. Ou seja, a natureza do procedimento, se ele é comum, se ele é especial e assim por diante, e a fase em que esse vício ocorreu. Então, por exemplo, né, podemos concluir que eventuais vícios que ocorram durante a fase de produção de provas, sumário da culpa, no rito do júri na primeira fase, deverão ser reclamadas pela parte no máximo até os debates ou os memoriais, que é o último momento em que a parte fala no processo, sob pena de convalescimento. Isso no procedimento como ordinário, sumário e sumaríssimo, e regra geral também nos especiais e nos processos de competência ordinária dos tribunais. Então, seja, até os debates, até os memoriais, seja um procedimento ordinário, seja num procedimento especial. Por quê? Porque os debates ou os memoriais é o último momento onde se fala no processo antes da sentença. Nulidades posteriormente à pronúncia devem ser arguidas logo depois do enunciado, o julgamento e apregoadas as partes, se verificadas após a decisão da primeira instância as razões de recurso, ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Ou seja, tem que o advogado ficar muito atento, tem que a parte ficar muito atenta. Então, qual é a regra? O mais próximo possível do ato praticado com nulidade aparente. Para que se reconheçam essas nulidades, né? Como nós já falamos, só o juiz pode reconhecer a nulidade. Quando nulidade absoluta, de ofício ou a requerimento da parte. Quando nulidade relativa, somente a requerimento da parte, né? Então, o que nós temos aqui é que o juiz pode reconhecer de ofício as nulidades quando ocorridas em primeira instância, inclusive segundo o entendimento predominante, as relativas. Bom, tudo bem. Raciocínio diverso se aplica às hipóteses de que o processo tramita nos tribunais em grau recursal,
E desta forma, somente o tribunal poderá reconhecer ali essa nulidade. Com relação às nulidades em espécie, então, vamos verificar, né? Conforme eu já li para vocês, aí já comentei um pouquinho sobre cada uma delas, vamos ver cada uma das nulidades que estão ali dispostas, né, de forma taxativamente no artigo 564. Primeiro, a incompetência. Ou seja, o que é incompetência? Quer dizer que a parte não pode praticar aquele ato. A parte não tem capacidade para praticar aquele ato porque não é permitido por lei. Então, esse é um aspecto importante. Olha só, o artigo 567 diz: a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente. Então, por exemplo, um processo que era de competência da Justiça Federal foi julgado pela Justiça Estadual. Um processo, né, que era de competência da Justiça Comum foi julgado por uma vara especializada. Ou seja, então isso significa a incompetência do juízo, né? Aquele juiz que julgou não é competente para julgar aquela decisão. É lógico que aqui dentro da nossa realidade, né, dentro do que nós vivemos em relação ao judiciário, comarcas pequenas, que não têm varas especializadas ainda muitas vezes, isso é difícil de acontecer. Mas em varas especializadas, isso é mais comum. Pode acontecer de um processo ser julgado por um juiz que não deveria conhecer daquele processo. Então, isso é incompetência. Depois nós temos a suspeição. Nulidade também ocorre no caso de impedimento. Incompatibilidade. E não só nos de suspeição. Então, o que é suspeição? Capacidade subjetiva, ou seja, o juiz é parcial. Isso gera nulidade absoluta. Impedimento. Capacidade objetiva de jurisdição. Isso é inexistência. Então, percebam, nenhum desses vai ter validade. Nem a nulidade absoluta e nem a inexistência. Então, dessas duas formas, é onde nós vemos que o ato nunca vai se convalidar. Suborno. Essa é uma expressão que não tem um significado técnico e preciso. A interpretação deve ser abrangente para qualquer crime contra a administração pública, grave violação ao devido processo legal e à imparcialidade do juiz. E legitimidade de parte. Né? Por exemplo, o Ministério Público entra com uma ação que é de competência de ação penal privada. Ele é legítimo. Né? Na ação penal pública, a falta de denúncia, ou de queixa, ou de representação nas hipóteses. Falta de exame de corpo de delito, né? É extremamente importante, porque para a comprovação do crime, deve-se demonstrar a materialidade e autoria. Em crimes que deixam vestígios, a materialidade é composta pelo exame de corpo de delito, seja da coisa, seja de pessoas. Então, o exame de corpo de delito não é somente realizado em pessoas. Existe, por exemplo, o exame de corpo de delito de uma porta que foi arrombada, né? O exame de corpo de delito é a análise, o corpo de delito é a porta, e isso é assim que nós observamos. Falta de nomeação de defensor, pessoal. Eu vejo muitas hipóteses, muitos casos, onde as pessoas ficam indignadas por um criminoso que cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, ter direito à defesa. Mas se ele não tiver um defensor, ele não pode ser condenado. Olha como isso é estranho. A pessoa praticou, por exemplo, o estupro de crianças em série. André, mas tem defesa? Pessoal, o ato é injustificável. Mas eu posso alegar, por exemplo, insanidade mental. Insanidade mental é um ato de defesa. Ou seja, o que é que significa? Que se a pessoa acusada não tiver um defensor, ela não pode ser processada, ela não pode ser nem mesmo condenada. Então, a presença do advogado é indispensável à produção da justiça. Sem advogado não se faz justiça, seja que a justiça seja condenação, seja que a justiça seja absolvição. O advogado não trabalha só para absolvição. Quantas vezes você vai pegar um cliente que é réu confesso? Você vai falar, você fez? Fiz. Fez por quê? Porque eu quis. Vai defender ele como? Mas ele precisa ser defendido. Né? A defesa nem sempre é pedir absolvição. A defesa, num caso desse, é pedir que a pena seja aplicada no patamar correto, né? Na dosimetria correta. Então, esses são alguns aspectos que nós devemos observar. Falta da intervenção do Ministério Público,
Falta de citação. Como é que alguém vai ser processado se não foi dado a ele o direito de defesa? Onde é que está a ampla defesa e o contraditório? Né? A defesa tanto é realizada pela presença de um técnico, de um advogado, quanto pela própria parte no seu interrogatório. Por isso que a falta de interrogatório também gera nulidade. Falta de prazos. Pessoal, nós trabalhamos com prazos. Os prazos são disciplinados na lei. Né? Quem perde prazo perde o direito, e muitas vezes o direito não é seu, o que é pior. Falta de pronúncia, que é a sentença que reconhece que o indivíduo deve ser julgado pelo plenário do tribunal do júri. Falta de intimação do réu para a sessão. Né? Todo réu tem direito a ser intimado a comparecer ao seu próprio julgamento. Falta de intimação de testemunhas, desde que elas sejam arroladas como em critério de imprescindibilidade, porque eu também posso arrolar a testemunha dizendo que ela comparecerá independentemente de intimação. Então, se eu dispenso ela de intimação, não há por que tornar nulo o ato da testemunha não ter sido arrolada. Então, tem que requerer que ela seja intimada como critério de imprescindibilidade o seu comparecimento. Falta do número mínimo de jurados, nós já falamos, né? Se não tiver pelo menos 15 dos 25 que são convocados para a sessão do julgamento do júri, não pode ser sorteado os 7 que vão compor ali o conselho de sentença. E, mais do que 7, a incomunicabilidade dos mesmos. Se eles se comunicarem, gera nulo o ato do julgamento pelo tribunal do júri. A formulação dos quesitos. Tanto existem quesitos legais que estão dispostos no Código de Processo Penal, como os quesitos das teses, tanto da acusação quanto da defesa. Então, o juiz ele tem que ser ali fidedigno quanto aos quesitos das partes. Falta de acusação e de defesa na sessão. Ninguém pode ser condenado sem ser acusado e ninguém pode ser condenado sem ser defendido. Falta de sentença. Ela é a consequência lógica de todo o processo. Que seja uma sentença ou condenatória ou absolutória, mas tem que ter uma decisão. Falta de recurso de ofício, né? A própria súmula 423 do Supremo Tribunal Federal diz: não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso de ofício. O processo não termina, enquanto o juiz não recorre de ofício da sua própria decisão. Falta de intimação das sentenças e das decisões recorríveis. Ou seja, a pessoa foi condenada ou foi absolvida, as partes devem ser intimadas para, no prazo legal, recorrerem. Se não for intimado, seja em audiência ou seja posteriormente pela imprensa oficial, né, nós temos aí também uma nulidade, né, que é o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, tudo aquilo que vocês já estudaram, vocês vão vendo e vocês vão revivendo agora, né? Todos os princípios do processo, a dinâmica do processo, então tudo isso faz parte. Falta de quórum para julgamento nos tribunais, omissão de formalidades essenciais, conforme nós já falamos bastante aqui, carência de fundamentação, né? Ou seja, essa é uma hipótese nova na nossa legislação, trazida aí pela Lei 13.964 de 2019, chamada de pacote anticrime, que apenas reproduz a lei, aquilo que já está estabelecido lá na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9. Falta de fundamentação ou fundamentação insuficiente ensejarão a nulidade absoluta. Então, na sentença, a fundamentação tem que ser razoável, tem que ser mínima. Nós temos ainda as nulidades do inquérito, né? O inquérito ele pode ser reconhecido algum tipo de nulidade nele também, conforme vocês já estudaram anteriormente, né? Quando vocês estudaram o inquérito policial. Qual que é a regra geral? Eventuais vícios que ocorram no inquérito policial não vão atingir ou contaminar a respectiva ação penal. Por quê? Porque o inquérito é um processo administrativo, não é um procedimento judicial. O inquérito serve somente para, né, ali gerar elementos de prova e não provas. As provas são produzidas durante a audiência de instrução e julgamento, né? Então, como o inquérito não é processo, logicamente que as nulidades dele não interferem no processo em si, né? Logicamente que, se a acusação está baseada numa prova ilícita, numa prova anulada, né, aí sim ela pode ter alguma interferência, do contrário, não. E aí, eu agradeço a presença de todos. Fica aí para vocês, então, todas as minhas redes sociais. Acessem, acompanhem,
né? Nós sempre estamos atualizando as redes sociais, levando bastante conteúdo, atualidades jurídicas também. Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês nesse semestre. Com essa aula, nós finalizamos aqui o nosso conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, semana que vem nós vamos fazer um plantão de dúvidas, tá bom? Até agora a prova, aula com conteúdo não tem, porque nós terminamos o nosso conteúdo. Então eu vou estar sempre à disposição de vocês no horário da nossa aula, em plantões de dúvidas. Vocês tragam as dúvidas e nós vamos comentando, nós vamos explicando as dúvidas que vocês tiverem. Comecem a estudar para a prova, né, para que nós possamos aí tirar as dúvidas que vocês ainda porventura possam ter, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, professor. Tchau, doutor. Boa noite. Bom descanso para o senhor. Tchau, tudo de bom, pessoal. Fiquem com Deus.